Pois é, pessoal, é sensacional aí a participação do nosso mestre Gustavo Zanotto do Café Imob, né, Tássio? Muito legal, fiquei muito feliz com a participação, com o conteúdo, com as informações. A gente sempre sai com a sensação de que valeu a pena, né, beber dessa fonte aí de tantas informações relevantes. E agora vamos passar para o nosso painel, né, Marcos, com as construtoras. Eu acho que o mais legal desse painel com as construtoras é você ter participantes que você tem uma estima, que são empresas reconhecidas no mercado, mas que, acima de tudo, são construtoras que você admira. E eu tenho, pessoalmente, essa alegria de contar aqui com a V2, com a R Pontes e com a MME, que são construtoras que têm a minha admiração já de muito tempo, certo? Admiração pela construtora e pelas pessoas, né? Pelo Luiz André e por toda a família, pela Fernanda e por toda a família, né? E pelo Rafael, que vem fazendo um grande trabalho aí, junto de todos que fazem a V2. Então, é uma satisfação contar com vocês. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu vou ativar o microfone deles, na verdade, que eu tinha desativado, nosso amigo. Na verdade, vocês aí têm que ativar o microfone de vocês. Pronto, já ativei. Pronto. Ativado também aqui. Tudo ok aqui também? Tudo ok, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse início com o Gustavo Zanotto. Eu acho que é um cara que vem com a visão, além de outros locais do mercado imobiliário e também outros setores, né? Sejam bem-vindos aí. Obrigada. Valeu, Marquinhos. Valeu, Tássio. Muito bom estar aqui com o Fernando e com o Rafa. Vocês são a fera aí do mercado. Agradeço também. Agradeço Marcos, Tássio, Luiz André, Fernanda. Satisfação enorme participar e um conteúdo muito rico aí do Zanotto. Muito bacana. Legal, gente. Estou muito feliz aí com essa oportunidade, viu, gente? Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com os meninos para a gente bater um papo aí sobre esse atual momento e o que é que a gente está aprendendo com isso aí para o futuro. Que bom, fico feliz de juntar tanta gente boa aí, tanta marca importante do mercado imobiliário nesse painel. Para começar, queria fazer aqui a primeira pergunta que vai nortear o nosso debate aqui no painel. Fernanda, Rafa e Luiz André, que é a seguinte, né? O que mudou de cenário, né, em relação ao cenário do mercado imobiliário, o que o atual momento está trazendo de aprendizado para futuros empreendimentos imobiliários, como é que vocês estão vendo aí essas mudanças rápidas que a gente está vivendo nesse momento, especialmente nesse mês de março e abril. Eu posso começar, gente? Pode ficar à vontade, primeiras mulheres. Então, eu fiquei refletindo a respeito desse assunto, né? E eu acho que não é só o que a gente aprendeu, mas o que a gente percebeu que é importante, talvez de algumas coisas que a gente já fazia e que não se dava conta da importância que isso tinha para momentos como esse em especial. E aí, até como o Zanotto estava falando, né? Quem tá preparado, quem estava preparado, consegue ficar mais tranquilo mediante essa situação, né? Então, assim, eu até linkei aqui com alguns pontos. Eu acho que o fato de ser uma empresa organizada, a solidez financeira, a segurança que se passa a todos os envolvidos e a facilidade das decisões rápidas e de se reinventar é muito importante nesse momento, não só falando de produto, mas de comportamento mesmo, né? De forma de se trabalhar. Eu acho que o bom relacionamento, nesse momento, ele é imprescindível. E para quem já tinha bom relacionamento com todos os stakeholders, é muito importante, né? Fornecedores, clientes e colaboradores, né? Porque os fornecedores, no sentido aí de que a dinâmica de trabalho tem que se adaptar, né, às mudanças de todos, e haver uma compreensão de ambos os lados,
os clientes para fazer as negociações também, e os colaboradores para a gente conseguir se colocar, né, ter empatia e entender um pouco o que eles também estão passando, né, todo mundo está passando nesse momento. E, por fim, eu falaria da qualidade dos produtos, de como é importante e aos detalhes. A gente agora, o cliente, ele está conseguindo, também como o Zanotto falar, todo mundo está dando mais valor à nossa casa, né? A nossa casa já era o nosso, eu sempre considerei como o meu templo, como se diz, mas agora é ainda mais importante. Então, você dá atenção a esses mínimos detalhes do apartamento, em qualidade, em alguns diferenciais que talvez antes as pessoas não davam tanta importância e agora elas vão dar mais, né? As varandas, ao gerador full, ao conforto e à qualidade da sua moradia. Eu acho que tudo isso aí é uma constatação importante para o futuro, né? É mais ou menos isso aí, meu pensamento. Pois é, eu não sei de quem foi que eu ouvi, né, nesses dias, a gente está passando muito bate-papo nessa realidade, e até falou, quem não encontrar um defeito em casa nesse período, não encontra mais. É verdade, é verdade. Meu amigo, a gente está tendo que elencar em ordem alfabética, senão perde a organização da lista, porque um defeito só não encontra, não, encontra vários, né? Mas ainda bem que não é só em casa, não. A gente procura defeito também no marido, na esposa, na gente mesmo. Se não encontrar defeito em casa, então se separar nesse período, nunca mais vai mudar de apartamento, nunca mais vai... Mas, assim, são aprendizados bem importantes, né? A gente percebe de como é importante tudo isso aí para enfrentar esse momento e que cada vez mais que você der valor a esses pontos, eu acho que para frente você consegue estar se posicionando e se mantendo bem dentro do mercado, né? Porque agora a gente está nas mãos, sempre estivemos, mas agora ainda mais nas mãos dos clientes. E eles precisam enxergar esses atributos, essas qualidades, né? E aí, o Rafa E aí, Rafa, qual é o aprendizado aí? Bom, acho que o primeiro ponto é que a gente está aprendendo que é muito ter menos. As pessoas elas estão começando a entender o que antes elas queriam tanto, enfim, ou procuravam tanto, que não tem tanta necessidade. É até curioso, eu estava conversando com um amigo e ele veio me contar um caso que eu comecei a repensar. Ele falou que a namorada dele ligou para ele, mandou uma foto, falou, o que você acha do meu cabelo? Olha que bonito que tá. Ele falou, pô, legal, mas o que aconteceu? O cabeleireiro foi na tua casa? Ela, não, eu vi um tutorial, puxei para frente e eu mesmo repiquei o cabelo. Então, as pessoas elas estão começando a entender o que muito antes elas viam como distante, ou enfim, que elas também podem fazer. E aí, acho que como a Fernanda falou, que a nossa morada ela está virando abrigo agora, né? Então, antes os clientes eles pensavam muito em custo, agora eles estão já pensando mais em valor do que em custo. Então, o quanto aquela moradia, e aí como a Fernanda citou, em relação à qualidade, acabamento, área de lazer, a varanda, se é uma varanda gourmet ou não. Então, a mudança de comportamento, ela está vindo muito rápida. Eu sempre brinco que o que ia acontecer amanhã já está acontecendo ontem. Então, o processo está muito mais rápido do que a gente imagina. Um ponto interessante que a gente aqui na V2 é uma empresa aí com quase 40 anos de mercado, então ela tem um respeito pelos clientes, até pelos próprios corretores e colaboradores, então isso, querendo ou não, acaba favorecendo de certo ponto. Outro ponto interessante é o relacionamento, que esses fornecedores têm um relacionamento e um acesso muito fácil conosco aqui, e principalmente o que a gente entende agora é que talvez é um momento mais delicado para se falar diretamente de venda, então a gente precisa pensar em relacionamento tanto com o cliente como com o corretor, para que ele entenda a necessidade e aí ele perceba o valor desse meu produto diante da situação que ele vive. Então, a gente está repensando não só em produto, mas até a forma de venda mesmo, né? Porque isso mudou. É o que eu sempre falo para os corretores. A coisa mudou. Há
a questão de venda, ela mudou. Agora você tem que se relacionar muito melhor com o cliente. O que antes você falava, não, lá é 3 quartos, tem suíte, não tem, área de lazer assim. Não, agora você precisa falar quantos filhos o senhor tem, qual a idade deles, onde eles estudam, como é a rotina do senhor, se o senhor trabalha em casa, não trabalha. Você precisa criar um relacionamento, porque esse cara de produto, ele vai ter muito mais tempo para olhar e ele tem muito mais gente dando informação para ele. Então, agora essa parte do relacionamento, ela se tornou muito importante. Acho que é o próximo bloco, até que eu estou atropelando eles, mas as imobiliárias devem falar disso. E em relação até o próprio ambiente, eu acho que as pessoas elas estão entendendo também que até a educação, o que antes se cobrava da escola, né? A educação ela acontece em casa. A escola ela vai para sociabilizar. Então tem uma série de valores que estão mudando, que a gente aqui tá bem atento, não só em relação ao produto, mas até em comportamento, para que a gente consiga atender. Até o Zanotto disse que uma ferramenta muito importante é as informações, os dados. Hoje, o tempo inteiro, as pessoas brigam para saber as informações. E até em conversa aí com o Marcos, da Yellow Kite, que é quem atende a gente, eu sempre falo para ele, tão importante como o cara que vende, porque esse a gente já fidelizou, é o cara que não compra, perdão, tanto importante como o cara que comprou, é o cara que não comprou, porque a gente quer saber o porquê, o que ele queria, qual foi o empecilho, para a gente adequar, talvez, produto, ou forma de pagamento, ou negociações, ou localização, para atender esses clientes e formar um banco de dados, para futuramente, com esses dados, a gente gerar dentro do que o cliente está sinalizando para a gente. Então, acho que a gente, o que antes era muito mais olhava para a gente agora começou a olhar muito mais para fora, né? Então, o foco agora é o comprador, sem sombra de dúvidas, o relacionamento é a ferramenta mais importante, junto com humanizar atendimento, enfim, é isso que a gente entende um pouco aqui. Eu acho que você colocou várias coisas importantes aí, Rafael. Uma delas foi essa aí, até complementou o que o Zanotto falou, né? Mais importante do que a tecnologia hoje para captar clientes, né? A tecnologia hoje para gerar inteligência para captar os não clientes em empreendimentos futuros, né? É ver por que quem não está comprando está fazendo isso e quem, à medida em que ele não compra agora, que tipo de produto vai se adequar a ele mais na frente e a gente vai poder fazer isso acontecer. Uma outra coisa interessante, eu até falei sobre isso hoje na Rádio CBN, isso que você colocou aí de como fazer, né? As pessoas estão procurando como fazer as coisas em casa, né? Os termos de busca no Google iniciados em como fazer, eles atingiram o pico histórico dos últimos 16 anos, desde quando o Google Trends existe. Então, hoje, as buscas no Google dos termos iniciados por como fazer, desde como fazer pão, como fazer brigadeiro, até como fazer o cabelo aí, né, eles têm um índice de busca 3 vezes maior do que a média histórica dos últimos 16 anos, desde 2004. Então, assim, o mercado está mudando muito rápido. E aí eu passo a bola para o Luiz André, para ele falar um pouco também a respeito dessa mudança de cenário, especialmente no caso do Luiz André, mas que é um caso até de todos as construtoras aqui, que são empresas familiares, né, que tem muitas linhas, né, de muitas pessoas decidindo, né, sócios, irmãos trabalhando, como é o caso da R-Pontos, como é o caso, né, da V2, como é o caso da MME hoje. Como é que funciona, Luiz, esse processo, né, de adequação, de ver as novas tecnologias chegando e a necessidade de mudança acontecendo e adaptar isso em uma estrutura decisória compartilhada, como vocês têm? Então, Tássio, você participou muito bem aqui da realização do conceito do produto da gente, que é a Ipioca, né? E como a gente vê a tecnologia hoje. Nada mais é de um meio de comunicação que a gente tem que ter com os clientes, né? O Rafael falou muito bem, o Gustavo Zanotto falou muito bem também, que a gente tem que estar mais próximo dos clientes e às vezes não até ir muito atrás de novos, mas dos que já existem hoje, para cada vez mais a gente fazer o papel do ser humano, que é ser humano. Então, realmente, a gente se interessar perfeitamente para os clientes, com os clientes. Poxa, como é que você está? Não somente um relacionamento em que venha de mão única, né, que venha do cliente para a gente, mas sim o interesse da empresa com o cliente. Afinal de contas, ele tem necessidades, ele tem família, ele tem filhos.
Como o Rafael deu uns exemplos muito bacanas, um corretor, a consultora, ligar às vezes para um cliente mais idosa, bicho, quer que eu faça alguma compra sua, né? Quanto é que isso custa hoje? Pô, você está se interessando por uma pessoa. É isso que a gente está mostrando que a gente tem que ser a cada dia mais. A gente fala de relacionamento com o cliente, mas a gente se esquece que relacionamento é você estar junto da pessoa. Nada mais além do que isso. Então, tecnologia, videochamada, WhatsApp, né? Ligação do WhatsApp, Zoom, YouTube, isso que a gente está fazendo agora, só serve para aproximar a gente, aproximar esse bate-papo, aproximar mais com as pessoas que a gente quer que estejam à volta. Então, a gente vê a tecnologia dessa forma. Em relação à nossa estrutura aqui de tomada de decisão, hoje nós somos uma empresa muito rápida, né? Somos em 4 sócios, éramos 5, mas infelizmente teve um acontecimento com meu pai. Meu pai veio a falecer no final do ano passado, mas já estávamos tomando a frente, eu e os meus irmãos, então essa decisão é muito rápida. Graças a Deus somos uma empresa jovem, que eu posso dizer, a minha irmã, até a mais velha, é jovem, bem mais nova. Então, essa tomada de decisão acaba sendo muito rápida, a conversa acaba sendo muito rápida e a gente se entende bem. A gente sabe que cada um tem o seu papel aqui dentro, a gente sempre pede a opinião de um e do outro, afinal de contas, uma visão diferente da gente é sempre importante para acrescentar, né, no que a gente pensa. Então, mas sempre há o livre-arbítrio, vamos dizer assim, para a gente tomar algumas coisas. Hoje quem fica mais na parte comercial e de marketing sou eu e a Adriana, mas a gente sempre envolve a Luísa, que ela tem a visão de arquiteta, ela é a diretora técnica, hoje arquiteta do grupo, e o Milton, a parte financeira, que é um excelente comercial também. Então, acaba sendo muito fácil essa dinâmica entre todos nós. E sendo repetitivo, tecnologia está aí para a gente usar somente para ser o que a gente é, que é ser humano. Pessoal, vocês certamente, né, todos lidaram com clientes aí do mês de março para cá, né? Hoje, 29 de abril, estamos encerrando o mês aí. O que é que vocês têm sentido dos clientes no atendimento, através dos corretores que levam, né, até vocês? E o que é que mudou, né, nesse cenário que a gente está vivendo, né, de isolamento, em muitos casos, né, de atendimento remoto? O que é que o cliente tem se preocupado agora que ele não se preocupava antes? O que é que o cliente tem sinalizado agora que ele não sinalizava antes? E quais as lições que vocês tiram desse momento aí e desses contatos que vocês estão tendo aí para o futuro? Querem manter a ordem? Fernanda, Rafael e eu? Pode ser. Então, assim, os novos clientes, né, as novas negociações durante esse período, eu acredito que já vinha um movimento, pelo menos essa é a minha percepção, já vinha tendo um movimento dos clientes estarem mais interessados em comprar produtos mais prontos, quando se trata de produto para moradia própria, né? Quando se vê investidor, não. Aí investidor, ele até corre para o produto em planta, né? Mas, no geral, os novos clientes, eles estão em busca mais de produtos prontos. Existe uma insegurança que eles já vinham tendo no mercado local, infelizmente, e agora, infelizmente, com a pandemia, eles ficam um pouco inseguros de estarem comprando um produto na planta. Também está ocorrendo, eu acho que a situação do próprio cliente se reinventar nesse processo de se relacionar, porque, particularmente, eu sinto que aqui em Maceió, nós somos muito... O brasileiro, ele já é muito corpo a corpo, e aqui em Maceió, eu acho que ainda mais, o nordestino, ele é muito assim também, e aí os clientes... A gente trata muito de clientes mais tradicionais e eles têm um pouco de dificuldade, às vezes, com as tecnologias, mas eles vêm se adaptando muito bem a esse processo novo de assinar contrato online, de estar fazendo videoconferência. A gente está tentando abastecer o cliente de mais materiais digitais, né? Antes sempre ficava muito com as visitas às obras
e agora já não está mais tanto assim. Muitos veem como esse momento um momento de oportunidade, por achar que quem sabe até está havendo alguma situação financeira problemática para a empresa. Eu não sei se vocês sentem isso, eu estou sendo muito sincera aqui com vocês. Então, chegam aquelas propostas, às vezes, com situações de descontos mais altos, algo assim. E eu acho que sim, uma reduzida também dessa busca, né? Mas, no geral, eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Não tenho muito mais a acrescentar sobre como está sendo esse processo de negociação agora durante esses meses, não. Pronto, Rafa, pode ser você agora. Bom, aqui no início, acho que todo mundo esperando a Terceira Guerra Mundial entre duas potências, acabou que é um vírus, né? Então, achava que ia ser uma briga por petróleo, hoje a gasolina está bem barata e ninguém usa o carro. Enfim, então acho que o início foi assustador para todo mundo, acho que todo mundo retraiu. A gente aqui na V2 ficava tentando humanizar tudo, então dica de home office, dica de curso, nem pensava assim em venda. A gente tinha algumas negociações, duas delas o cliente refugou em processo de assinatura de contrato, um deles já tinha pago até sinal. Continuamos assim, junto com a corretora, tentando manter esse cliente morno, né? Já que é um cliente em potencial, mas de uns 10 dias para cá, na verdade, para ser bem mais sincero, da semana passada para cá, eu já senti um volume muito grande, até porque na V2 a gente mudou uma série de coisas em relação aos canteiros de obra, em relação aos estandes, e aí eu acabo indo nas obras ou indo nos estandes e faço vídeo, eu ligo por conferência, então eu fico muito mais corpo a corpo com esses clientes junto com os corretores. Então eu senti um volume muito mais agressivo em relação à procura, até porque, acho que foi dito no bloco anterior junto com o Zanotto, todo mundo tem algum problema dentro de casa, e isso agora está mais latente, porque você está vivenciando isso com muito mais efervescência. Então, se o cara incomodava antes a varanda, mas ele ficava o tempo inteiro fora, agora ele está olhando para essa varanda que incomoda o tempo inteiro, então ele não aguenta mais. Se ele tem condição, ele vai bem provavelmente pensar em trocar esse imóvel. Então eu senti uma melhora muito grande, realmente como a Fernanda sinalizou aqui, está acontecendo dessa forma também, produtos prontos ou muito próximo à entrega, é o que está tendo um volume maior. Em relação a investidor, aconteceu também aqui, uma dessas vendas que a gente fez foi para investidor. Esse cara tem um cargo público, então para ele não afetou, e ele bem provavelmente quando entregar, ele pensa em ir para banco, porque as taxas estão boas, se ele que está melhor ainda, então esse cara acaba ganhando força. Esses cargos públicos acabam ganhando muita força agora, né, porque tem a solidez dele e a gente está sendo protagonista em relação à Caixa, as ações que eles estão tomando, até o próprio governo. Então, acho que agora é uma hora boa da gente tentar pensar em otimismo no mercado imobiliário, né? Embora a gente sabe que as pessoas vão retrair uma série de fatores. Quanto à procura, eu também senti que realmente reduziu. A gente vinha do melhor bimestre da história da V2, então eu acredito muito também que tem uma demanda reprimida, então tem muita gente que quer comprar, mas está aguardando um pouquinho. Então o que eu brinco com os corretores é, calma pessoal, 2021 vai começar em agosto, então vamos se preparar porque 2021, agosto está chegando, o ano vai começar antes. Isso tudo vai passar logo logo, vamos dar feliz ano novo em julho, e aí vamos começar para o ano, enfim. Então, a gente está otimista aqui, estamos plantando, porque a gente acredita muito que se a gente ficar latente e próximo desse corretor e desse cliente, quando ele decidir realmente comprar, ele vai nos procurar. Estamos batendo muito na questão de segurança, para que esses clientes que realmente queiram e tenham essa necessidade de ver, já que venda de imóvel é uma coisa muito sensitiva, ele se sinta seguro. Então, máscara, álcool gel, todos esses cuidados, depende do andar, sobe de escada, enfim, a gente toma todos esses cuidados para que fique de uma forma segura essa venda. Mas eu estou bem otimista porque, como eu falei, de uns 10 dias para cá, da semana passada para cá, o volume começou a ir de um jeito muito interessante, né? Eu até brinco,
Quando eu começo a ter que atender sábado e domingo cliente corretor, é que o mercado está voltando a melhorar. E isso está acontecendo. Então, assim, até compartilho com vocês que, claro, estamos muito abaixo do que a gente poderia produzir ou estaria produzindo se não fosse essa pandemia, mas eu estou otimista porque o que eu imaginava que aconteceria lá para junho, julho, está acontecendo pelo menos no início de maio, esse respiro, né? Essa retomada desses clientes procurando imóvel, enfim, e até um dos imóveis que a gente vem num volume bem interessante de vendas é o que tem a área de lazer mais interessante, que é um pé na areia nosso, que tem uma área de lazer imensa, e os clientes estão tudo querendo ir para lá, bem provavelmente por conta disso, né? Com essas mudanças. Pode falar o nome, Rafael. Pode fazer o mexão aí e falar o nome, não tem problema não. O Gramarini. Gramarini da V2, 114 metros, da 145, já fala tudo. Né? A conta do Mechan a gente manda depois. Enfim, devia ter me dito isso antes, então. Olha aí, perdeu a chance, Fernanda. Então, assim, então a gente está bem otimista em relação ao mercado. A gente está fazendo reuniões o tempo inteiro aí com os corretores, seja a imobiliária, os corretores, e aí reunião como a gente está aqui. Então, tentando passar informação, até para trazer um cenário otimista, porque muita gente acaba se apagando ou enfim, eu sempre falo, né, ficar quietinho no quarto, ficar se escondendo, o problema vai continuar. Então, é melhor produzir com o problema aí, porque se respingar alguma coisa, alguma venda, que seja sua ou que você esteja latente, produzindo e fazendo, enfim. Então, é assim que a gente entende, e pelos números, estamos numa crescente. Né, tá, a gente veio de -2, perdendo, e agora estamos recuperando, está voltando o mercado em relação às procuras. E você, Luiz, tem ido muito em Ipioca? Rapaz, deu como o pessoal aqui, né, como a Fernanda e como o Rafael, nesse começo, realmente o pessoal ficou um pouco paralisado, tentando entender o que é que acontecia, o que é que iria acontecer, porque a dúvida, o principal ponto dos clientes não quererem comprar, né? O dia de amanhã, como é que vai ser? Muita gente com medo de ter a renda afetada, muita gente com medo de realmente de sair de casa, e tem justificativa em relação a isso. Mas uma coisa que eu concordo também com relação ao Rafael é que a intenção de compra não diminuiu. Todos continuam com a mesma vontade de ter o seu imóvel. No caso da gente, seja a primeira ou seja a segunda residência, né, em relação a Ipioca. Se eu começar o mexão, eu vou pedir meia hora aí para todos vocês, tá? Mas, enfim, a gente faz um trabalho muito bacana com alguns corretores, o Marquinhos com a agência de marketing digital, aí está mais próximo, você como conceituou muito bem o projeto como um todo, e eu tenho falado muito mais com o Marquinhos que os clientes querem, só estão esperando um pouco mais saber como vai desenrolar. Venda a gente teve nesse período de quarentena, sim, a gente teve venda e a gente ficou muito feliz com isso, porque inclusive eu digo que foram clientes de fora de São Paulo, do Sul, teve um até de Porto Velho que comprou, clientes que já conheciam Maceió e independente de sair de casa ou não sair de casa, não tinha como visitar Ipioca, mas já conheciam a praia e não queriam perder a oportunidade. Realmente as pessoas de Maceió compraram, algumas pessoas, mas grande parte que está na nossa base de leads, sempre entrando em contato, sempre mantendo esse relacionamento com eles, perguntando como é que eles estão, disse, eu quero visitar, pelo menos falado isso, que o pessoal passa feedback, só deixa eu esperar um pouco mais, né, como é que vai desenrolar as coisas, porque além do vírus, aí o pessoal fica com receio de sair de casa, repassar para algumas outras pessoas, além de algumas instabilidades políticas que a gente vem tendo. Mas, de qualquer forma, a gente sente, da mesma forma como a V2 vem sentindo, uma retomada nesses últimos dias. Porque, afinal de contas, as pessoas veem que elas precisam de algo novo. O mundo não pode parar, a gente não pode parar, a gente tem que se adaptar. Não dá para fazer visita, não dá para fazer agendamento, videoconferência, fazer uma filmada, uma filmagem. Eu mesmo fui a Ipioca esse final de semana, porque uma corretora ela era de grupo de risco. Eu fui lá, filmei um apartamento decorado, eu filmei a praia de Ipioca. Ela disse, poxa, você está fazendo isso tudo? Eu disse, tô.
Afinal de contas, parceria é isso, né? Quando não pode, o outro vai. E, então, a gente está em comunicação e, assim, é um prazer mostrar o produto. E, sim, eu vejo uma procura. Eu vejo os corretores procurando sobre o produto. O Marquinhos está de prova aí que a gente fez um treinamento, acho que foi há uns 15 dias, teve 50, 60 pessoas participando. Então, querem se atualizar, querem ficar por dentro do projeto ainda, querem oferecer para o cliente. E aqueles que estão em casa, como participei com o Marquinhos na semana passada de uma live com ele, com o pessoal de João Pessoa, aqueles que estão em casa chorando e assistindo Netflix e tomando cerveja, realmente é mais complicado de vender, né? A gente tem que saber as coisas, fazer dar certo, né? Então, a gente pensa que as coisas do mundo todo, mas não. Mas são pequenos detalhes que fazem toda essa mudança. Está desconectado. Nessa reunião que a gente participou com o pessoal do mercado imobiliário, até de João Pessoa, que chamou a gente até para a gente conversar um pouco do que estava passando aqui no momento, né? Uma coisa que a gente falou muito lá, né? Quem pensa que ninguém vai comprar agora, não vai vender. E quem não vender, vai quebrar. Então, assim, não querendo também passar uma mensagem extremamente otimista que nada está acontecendo, mas uma coisa positiva, né? De que o mundo não parou. A intenção de como vocês falaram continua, né? Continua e quem está trabalhando agora, no mínimo, está plantando para colher daqui a um tempo, né? Perfeito. Então, já está chegando aí na reta final e o pessoal está comentando muito aqui tá nos comentários, comentando muito. Então, eu vou fazer a última pergunta, uma pergunta que o pessoal está falando muito aqui. A última pergunta que eu queria que vocês respondessem, né, Tássio, por que imóvel? Isso, o pessoal está falando muito de desconto, de condição diferenciada, aí, então, se cada construtora aí tiver uma condição diferenciada, uma premiação ou um desconto para os clientes, já fala aí que a gente está com audiência grande aí e grande parte de corretores de imóveis, né? Então, já pode fazer o merchan aí da premiação extra para corretor, de desconto, jogando aí na mão de vocês. Quem começa aí? Pega a hora. Pega a ordem. Oi? Deixa o Rafa... A Fernanda está pensando ali qual desconto vai dar e qual premiação. Aí começa com você aí. Mas, olha, só até comentando a respeito aí do que o Rafa e o Luiz André comentaram, né? Eu acho que tudo isso mostra que quem se adapta à situação, né? A gente... não é, o caminho jamais é desistir ou ser pessimista. Também não dá para ser otimista fora da realidade, né? Mas eu acho que é estar plantando mesmo para colher e se adaptar. Eu acho que a gente está se adaptando bem e é muito importante ver o engajamento dos corretores, né? Quem quer vender, quem quer estar por dentro, isso é, assim, energizante, né? Isso ajuda muito. Eu não entendi direito de que sentido vocês estão perguntando por que imóvel, né? Por que o cliente tem que investir em imóvel? Porque imóvel é o melhor investimento? Ou será que é melhor? Por que imóvel? Olha, eu vejo assim, primeiro muito com uma questão de um período de estabilidade em relação a outros investimentos. Eu venho vendo, eu não sou nenhum expert na área de investimentos, mas eu vejo muito se falar em efeito manada agora, né? Então, todo mundo corre para onde alguém investe e todo mundo vai para aquilo, aí depois vai para aquilo outro. E aí tudo oscila muito. O imóvel, ele é algo a longo prazo, né, que sempre é um investimento seguro. Ele sempre é um investimento seguro. Eu acho que não importa aí, contanto que você esteja investindo talvez no imóvel certo, com a empresa certa, sempre analisando, mas é um investimento seguro. Não, essa crise vai passar, né?
Quem está comprando agora na planta é excelente, porque daqui a 2 anos, quando os imóveis estiverem prontos, com certeza isso tudo vai ter passado. E quem tem condição agora de estar fazendo isso vai colher lá na frente, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Tinha mais alguma coisa aí que você perguntou? Acho que eu me perdi. Só se nesse momento está tendo uma condição diferenciada para os corretores, para os clientes, você pode fazer o merchan agora. Bom, eu acho que assim, apesar de tudo tá mexendo, tá andando muito rápido, né? Tudo muda muito rápido, todo dia vem coisas novas. A gente vem em busca de melhorar o nosso trabalho digital, né? Então, assim, a gente vem se reinventando, se organizando para proporcionar melhores ferramentas para os nossos corretores, os nossos parceiros. Inclusive, a gente está trabalhando com vocês também, né? Todos dois aí são parceiros nossos, a Yellow e a Chama, né? Com a frente aí do Tássio. A gente tem trabalhado alguns descontos, sim. Então, a gente tem o Gran Versalhes lá na parte alta da cidade, lá na Gruta, que já que fizeram tanto merchan aí de empreendimento, ele é um produto maravilhoso. E apesar de de muitos clientes sempre preferirem a localização daqui da parte de baixo da cidade, agora a localização ela já não é mais tanto o que mais importa, e sim o espaço que você tem, a qualidade do produto que você vai morar. E a gente tem trabalhado alguns descontos lá, focados no Gran Versalhes. É um produto pronto para morar, com a varanda maravilhosa, com toda a qualidade de acabamento, mas ainda em termos de premiação de corretor, nada foi anunciado, certo? No caso, o que a gente vem trabalhando é muito corpo a corpo, não propriamente dito de corpo, né? Mas de estar mais junto, de tentar dar esse apoio melhor, de chegar junto, como o próprio Luiz André disse, se não pode fazer aquilo, a gente faz isso. Hoje eu liguei para clientes, se precisa ligar de uma ajuda para conversar. Eu estou isolada, infelizmente, estou grávida, mas a gente vai dando um jeito de se fazer presente aí com os clientes e com os parceiros da gente, né? E a gente também sente, viu, corretores que estão aí comentando, quem é parceiro, né? Quem é que está junto, porque com certeza é com essa galera que a gente quer também dar apoio e chegar mais junto. Ok. Você, Rafa? Primeiro, parabéns, Fernanda, aí pelo aumento da família. Muita saúde para você, enfim. Logo nesse momento. O Thiago que vai falar depois, o filho dele acabou de nascer. Enfim, vamos lá. Bom, primeiro ponto importante, eu acho que tem muita gente machucada com a Bolsa. Então, por isso que imóvel acaba se tornando uma questão muito segura, porque se investir em imóvel, justamente por isso, porque o imóvel está lá, o tijolo está lá, né? Ele sempre foi um investimento considerado seguro, mas as pessoas até pensavam em bolsa por conta de retorno, o Selic estava muito alta, valia a pena deixar dinheiro aplicado. Agora o cenário mudou. Então, o que eu falo para os corretores é que eles vão começar a ter que entender esse linguajar desse cliente investidor. Então, o corretor ele vai ter que entender um pouquinho, sim, de investimento, vai ter que entender um pouquinho, sim, de Selic, de calculadora científica, para conseguir passar credibilidade e confiança para esse investidor. Porque esse cara ele não está preocupado quantos quartos tem, se é porcelanato ou não, ele está preocupado quanto vai ser a rentabilidade. Então, o corretor vai ter que se preparar para falar com esse cliente que está machucado desses investimentos e, bem provavelmente, ele mude o foco. Falando até em otimismo também, e porque é interessante em relação a imóveis até, e o nosso mercado, como eu falei, eu acredito que seja protagonista, o dólar está em 5,70 quase, hoje eu não olhei, mas está muito alto. Então, essa pessoa que vem de fora, a gente teve uma venda agora à vista de um cliente que ele ganha em dólar. Então, esse cara ele vem com uma moeda muito forte. Então, corretor, repense na sua carteira de clientes, quem que mora fora, quem que tem família aqui mora fora, porque quem tem família aqui mora fora, esse cara está pensando ainda mais em ter uma moradia aqui por conta dessa distância. E também ele percebeu que ele pode trabalhar à distância. Ele não precisa necessariamente estar no local, como a Fernanda disse.
A localização, claro que é importante, mas ela começou a se tornar a importância, talvez perto do trabalho, talvez não seja mais também tão imprescindível. Ele começa não, perto da minha mãe, perto da minha família, enfim, isso começa a mudar. Então, eu acho que é importante o corretor ficar atento a essas mudanças de tudo que vem acontecendo. Em relação a descontos e a preços, a gente está com algumas negociações, enfim, algumas questões em relação a desconto, premiação não, mas desconto sim, a gente tem uma gordura no Gramarini, no HIT, enfim, dá para se trabalhar no Eco também. Porém, o que é mais importante em relação a isso é a gente entender que o mais importante agora é valor, não é preço. Então, um corretor que ficar batendo em preço só, não, quanto é desconto, quando ele vai começar a tropeçar, porque esse cliente ele quer saber valor. O que esse imóvel vai me atender nas minhas questões que eu estou falando? Então, a gente precisa mudar um pouquinho o foco de preço, de 2 quartos, de 3 quartos, e olhar para o cliente. Porque se eu agregar valor para esse cara, ele vai pensar no preço lá depois, ele vai pensar, tá, como eu posso pagar? Ele não vai discutir desconto. E se a gente começa a despertar muito forte nesse cliente preço, daqui a pouco ele está discutindo até a comissão do corretor, que é o que a gente vê que tanto acontece. Então, está na hora do corretor começar a humanizar e entender o cliente, porque se ele entender o cliente e agregar valor àquele imóvel que atende ao cliente, então eu agreguei valor para o cliente, o cara não vai me discutir preço, ele vai me discutir condição. Né? Então, assim, a gente está com condições boas, para o cliente que está um pouquinho mais apertado, receoso também, a gente tem algumas gorduras em relação a desconto, mas eu acho que o momento importante agora, até porque, corretor, entenda uma coisa, antes esse cara podia rodar Ponta Verde inteira, já Tijuca inteira com você, agora ele vai para 1 ou 2 imóveis, e aí ele já vai querer a compra. Se você não conseguir agregar valor para ele, outro vai, porque ele está falando com o mercado inteiro, porque o que antes ele não tinha, agora ele tem, que é tempo. Então, em vez da gente talvez focar em condição, porque eu vejo que muita gente quer postar com desconto, muda o foco. Começa a postar uma varanda bonita, uma piscina interessante, né? Mudar o foco para humanizar e também para deixar com que eu agregue valor para o cliente. Eu não fique só nessa coisa de preço, porque é o que a gente tanto vem falando, né? Custo versus valor. Então, vamos focar em valorizar, entender mais esse cliente, tudo, e aí quando for para essa questão de preço e condições, venham para cá, tragam para a gente aí, que a gente senta, conversa e tenta aprovar. Enfim. Rafa, e isso inclusive prostitui muito o mercado para a gente, né? Porque eles colocam de uma forma que se torna um leilão e colocam as construtoras, às vezes, numa situação de quem dá o melhor preço ganha, e não é o que a gente está focando. Eu acho que nem V2, nem MME, nem R Pontos aqui estão em busca de vender a preço de banana, né? A gente quer vender realmente o que a gente faz de bem, são construtoras sólidas e são produtos de qualidade, e a gente precisa valorizar o que a gente tem e o que a gente faz, né? Óbvio que nesse momento a gente tenta fazer algo que facilite a vida do cliente. Eu acho até que hoje em dia o que a gente também vem trabalhando não só em preço, mas a flexibilidade da negociação até é importante, né? Entender, mas assim, é importante não se prostituir, né? E não exigir isso tanto da gente. Luiz, desculpa interromper aí o seu momento aí, pode falar. Não, e só até para concluir, para finalizar, Fernando, eu acho que é muito importante isso que você disse, porque o corretor precisa entender que da mesma forma que a gente, construtor, depende dele, ele também depende da gente, porque a gente tem um produto. Então não adianta arrancar o nosso couro, porque daqui a pouco a construtora ela não existe. Se ficar arrancando o couro, sugando. Então precisa ser uma negociação que fique boa para todos. O que eu posso falar nem tanto em relação a desconto, a tudo, mas com esse cenário em relação a juros, a tudo isso, na V2 a gente está trabalhando com produto depois da entrega, juros de 0,5% cumulativo. Então isso já é um atrativo bem interessante. Então, mas volto a falar, eu acho que o mais interessante agora é a gente pensar em valor, então entender aquele cliente, e aí se tiver alguma questão aí individual, a gente tem uma gordura agora, a gente entende a situação, pode levar lá para a gente que a gente não vai perder negócio, enfim. Pronto. Para finalizar aí o painel das consultoras, né, Luiz André, sua... Pessoal, falaram muito bem, Rafa e a Fernanda, né?
difícil ter algo a acrescentar, e também, né, nessa questão de agregar valor e agregar preço. Mas vamos primeiro para a primeira pergunta, né? Por que o imóvel é tão seguro? Estava ouvindo um podcast um dia desse e uma incorporadora falou. Fizeram essa mesma pergunta e ele disse, rapaz, por que investir em imóvel? Ele disse, rapaz, imóvel é tão seguro que se cair uma bomba, pelo menos o terreno você tem. Então, assim, é a garantia que você tem a perpetuidade do negócio. Então, a gente fica muito feliz, fica muito seguro nesse sentido. Além do que o Rafa disse já, né, sobre a bolsa, sobre bancos com taxas muito baixas para financiamento. Então, é uma oportunidade. Todo ano, período a período, é um ciclo diferente do imóvel. A gente viu uns 3 anos atrás, 3 anos e meio, em que colocava seu dinheiro no banco e tinha taxa de 12%, 14% ao ano prefixada. Hoje já não existe mais. Então, qual é a rentabilidade que você vai ter colocando na taxa Selic, falando aí a 3,5%, até um pouco menos, né? Ouvi falar nesse negócio. E bolsa, você tem que ter uma dedicação para estar nesse sentido. Então, imóvel é realmente algo seguro de se fazer negócio. E nessa questão de desconto, bonificação, hoje na MME, hoje, perfeitamente como o Rafa falou e a Fernanda agregou depois, se a gente mostrar, agregar, encaixar o produto com o que o cliente deseja, ele não vai pedir desconto. Ele até às vezes fica com vergonha de pedir desconto. Se você vê que você mostrou que você está fazendo aquilo com entusiasmo, que você está querendo fazer realmente uma obra de arte, que você está querendo mostrar para ele que ele está mudando de vida comprando com você, né? Então, hoje, realmente, desconto a gente não tem, assim, mas a gente trabalha, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, e é o que a gente faz. Toda negociação é uma via de mão dupla, né? Não adianta ele vir pedir desconto para mim, mas o que é que de bom o cliente vai me dar para que eu dê algum desconto para ele, né? É alguma entrada à vista? É 30%, 40% de entrada? Então a gente consegue ter essa flexibilização se ele nos der algo em troca, porque, mais uma vez, negociação é isso, é quando as duas partes estão envolvidas, e não somente o me dá, mas o que é que você me dá e eu vou lhe dar de volta. Então, eu vejo muito nesse sentido, e hoje a gente trabalha com um preço justo. Afinal de contas, a gente está fazendo um projeto, que já é conhecido do mercado, que agrega muito valor. Inúmeras propostas eu já fechei com clientes sem pedir nenhum desconto. Claro, como existe o da Fernanda também, que ela falou que vão vir aqueles clientes querendo alguma oportunidade. Esse vocês têm que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar e mostrar o valor, para que assim a gente impeça o desconto ou que ele dê algo em troca para eu dar algo em troca para ele também, nesse sentido. Perfeito, né? O pessoal que já vai participar do próximo painel já está até aqui, já, e para a gente começar. Então, assim, gostaria muito de agradecer vocês três pela disponibilidade aí de tempo, por apoiar essa iniciativa aí nossa, de estar podendo criar essa interação com o nosso mercado imobiliário, compartilhar conhecimento do que está sendo feito nesse momento de aprendizado nosso, e só gostaria de agradecer aí, né Tássio? É isso aí, gente. Eu me lembrei uma última historinha aqui para terminar, quando o Rafael falou sobre aquela questão de você tem que zelar pela construtora para que ela continue funcionando sob desconto. Eu sempre me lembro da história do meu irmão, né? Que meu irmão tem uma lojinha de produtos naturais, e quando o cliente normalmente pede desconto no caixa, aí ele diz: você quer que a loja continue funcionando? Você quer que a loja continue tendo produto? Você quer que a loja sobreviva? Então não tire meu coro, não peça desconto. E ele sempre usa essa estratégia, né? E que eu acho que é muito pertinente, inclusive, porque se ele der desconto demais, ele não vai ter aquele serviço, não vai proporcionar aquele produto saudável para o cliente, etc. Então, é mais ou menos por aí, né, Rafael? Eu acho que o negócio tem que ser bom para todos, né? Principalmente no momento desse, e o cliente tem que enxergar o valor, principalmente agora, né? Eu acho que essa última pergunta, por que imóvel, né?
Eu sempre, quando se faz essa pergunta, por que imóvel? Eu digo, pergunta para o cara que investiu na Bolsa aí, que estava com dinheiro todo investido na Bolsa, por que imóvel? Ele vai ter, com certeza, uma resposta até mais adequada que a nossa. Então, é isso aí, queria agradecer a todos vocês, foi ótimo o painel, assim, muito legal mesmo os temas abordados, a participação de vocês, assim, são, como eu disse, são construtoras e pessoas que têm não só a nossa estima como empresa, mas a minha admiração pessoal também, admiro muito o trabalho de vocês e que vocês tenham muito sucesso durante este momento e mais ainda depois, com certeza. Certo? Obrigado por tudo e vamos em frente, né, Marcos? Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Foi um prazer. Por mim, eu passava o resto do dia aqui conversando, porque eu adoro. Mas tem uma outra reunião agora para entrar também. Eu espero, infelizmente, não vou poder acompanhar aí os parceiros da gente também, né, nesse próximo painel, mas eu acredito que depois, na próxima, pouquinho, daqui a uma horinha, eu estou de volta para olhar e acompanhar. Parabéns aí pela iniciativa, espero que tenham outras adições, e que bom que, apesar dos apesares, que a crise chegou aí para unir a gente desse jeito, né, proporcionar isso aí, foi muito legal, parabéns mesmo. Agradeço também, satisfação enorme estar aqui diante de tanta fera do mercado, fiquei até nervoso aqui de olhar para essa tela, com esse povo todo aqui, enfim, eu acho que vocês fizeram uma coisa muito interessante e deviam repetir isso mais vezes, com mais frequência, Tárcio, Marcos, porque isso agrega demais. Assisti o do anterior, vou tentar assistir as próximas, mas isso agrega muito, muito. Agradeço demais o convite. Demais, demais. Agradeço o convite também, pessoal. Fiquem com Deus e vamos em frente, como o Tárcio tem costume de falar, né? Vamos em frente, porque o mercado está aí para todo mundo. Cabe para aqueles que se esforçarem para plantar agora a semente e colher uma árvore lá na frente. Perfeito. Vamos que vamos.